Olá, galera que tá entrando, Alice, Lei Silva, tudo bem? Pessoal que tá chegando. Jaleni, tudo bem? Galerinha que tá chegando, esperar o pessoal entrar. Inclusive, deixa eu fazer um formatinho diferente, um pouco diferente. Até eu entrei na própria live que eu estou transmitindo, mas tudo bem. Então bora se conectando e ficando na live. De antemão, vou avisando vocês que a gente vai dar um passeio hoje ali no livro de Gênesis. Coisa simples, rápida, estudo simplesão. Então já prepara a Bíblia de vocês. Hoje é um formatinho diferente. Vou iniciar, tá? Porque a galera de costume já está online, então vamos começando, tá? Vamos começar orando. Então, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha aplanar os caminhos, arar a terra, Senhor, para que nós possamos lançar sementes em terreno fértil, em solo fértil, em solo que proporcione o germinar de árvores boas que geram frutos, Pai. Árvores que geram frutos, árvores que são prontas para serem podadas e gerarem mais frutos ainda. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha trazer tranquilidade, o Senhor venha trazer paz à casa de todos que estão assistindo a live. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que cada vez mais pessoas possam ouvir e compartilhar daquilo que o Senhor quer entregar a cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, vem trazendo harmonia, concentração, que nós possamos ficar centrados na mensagem que o Senhor quer passar nesse período de estudos. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor, consagramos cada momento, cada palavra, cada frase, tudo que será discutido e tratado, tudo que será pregado, que seja consagrado diante de Ti, dos Teus pés. Então, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, abre os nossos entendimentos, abre o nosso coração para que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer entregar. Em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos fazer um formato diferente, tá? A gente vai começando logo direto com o estudo. A gente vai fazer algo um pouco mais rápido, prático. E enquanto isso, eu quero que vocês que estiverem assistindo, você que está assistindo agora ou que vai estar assistindo depois, se junte com a gente para que
a gente possa, junto em oração, tá, orar para que as coisas se organizem, para que a gente volte agora para a nossa célula presencial, tá? É um momento diferente, presencial é tudo muito melhor, que a gente tem contato com o corpo diretamente, então acaba sendo algo mais interessante, amém? Então, vamos em unidade juntos, né? Nos posicionar para que a gente consiga, né, com a permissão do Senhor, toda essa organização para que a gente volte a estar junto, tá ok? Temos todo um protocolo a seguir e a princípio ainda não estamos conseguindo executar isso para que a gente volte, tá? De antemão eu vou passar para vocês alguns recados importantes. Os cultos presenciais na igreja, no Bola de Neve Belém, já voltaram, já estão acontecendo, tá? E nós precisamos, para estar no culto, temos agora 150 vagas, que é 50% da capacidade da igreja, mas a gente precisa fazer uma inscrição no Instagram do Bola de Neve Belém, tá? Então, se você quer participar do culto, procure lá o link na bio do @Bola de Neve Belém e faça a sua inscrição para você participar dos cultos. Temos cultos quarta-feira, que são cultos preciosíssimos, e cultos aos domingos, tá? Sábado agora já vai ter o culto de mulheres. Só passando os horários: culto de quarta-feira 19h30, culto de domingo às 18 horas, e culto de mulheres sábado agora às 18 horas também, tá? Você que quiser participar, procure o culto específico que você quer participar e se inscreva. Eu dou uma dica para você que for mulher: se inscreve logo em todos, tá? Para você estar presente, que são pérolas preciosas que se reúnem ali para compartilhar pérolas preciosas, amém? Então, vamos abrindo as Bíblias de vocês no livro de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, capítulo 15. Mais uma vez, Gênesis 2, capítulo 15. E eu vou lendo aqui, que diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vou ler novamente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas todos nós conhecemos, quase que de cor salteado, boa parte do começo do livro de Gênesis, alguns capítulos que todo início de ano, toda plano de leitura, pelo menos você consegue ler no mínimo Gênesis, né? Eu creio que a maioria faça isso porque aconteceu isso muitas vezes comigo. Então são histórias conhecidas. Mas a gente vai passar por uma série de estudos agora, onde nós vamos entender um pouco, de maneira um pouco mais rebuscada, tudo que a conexão do que a Bíblia já nos citou para o que está acontecendo nos dias de hoje, certo? Para esse tempo que a gente está passando, que é mais um dos eventos que vem acontecendo por muitos e muitos anos, e nós temos esses preciosos relatos guardados na Bíblia para dar exemplo para a gente, Ali nessa passagem aqui de Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, ele mostra o momento em que o Senhor toma Adão e o coloca no Éden, né? Ressaltei muito a palavra onde fala: Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus, naquele momento ali, no seu projeto perfeito no Éden, ele elegeu Adão como, digamos, o governador daquele local.
como diretor daquele local, como gestor daquele local, como um governador que era subordinado ao próprio Deus, mas que gerenciava e governava o Jardim do Éden ali. E em um projeto perfeito ali, lendo os capítulos anteriores, ali o capítulo 1 de Gênesis, você vê a passagem onde Deus teve todo um zelo em relação à edificação, à construção do Éden, ao como o Éden foi concebido, a terra em si foi concebida, e depois meio que de uma maneira instantânea ele plantou ali o Éden. Mas Deus mostrou em passagens anteriores, no capítulo 1, toda a concepção do mundo que vivemos, né? E com descrições de detalhes aonde se instaurou a harmonia, se instaurou a organização, porque a terra era escura e vazia e sem forma, e Deus veio ali com o verbo vivo e disse: haja luz, e houve luz. E como começou a tomar forma uma obra perfeita que a gente vive até hoje, né? E a gente vai conseguindo enxergar esses movimentos perfeitos de Deus até no momento em que ele coloca o próprio Adão, em que ele vê que Adão estava sozinho e que ele vê que não era bom que Adão estivesse só, e decidiu ali criar a companheira de Adão, né? De onde ele tirou da própria costela. Olá, dando um abraço aí pra Lilian Gonzaga, tá entrando aqui. Um abraço pra você, Amanda. E nesse momento específico ali, a gente vê toda a organização onde Deus, após os 7 dias de criação do mundo, descansou o 7º dia, e uma das suas obras perfeitas ali foi criar o homem, criar sua companheira Eva e instituir a família a partir dali. Existiam várias ordenanças em que Deus tinha passado ali para Adão, né? A gente está lendo Gênesis 2, no capítulo 15 em diante, 15 ao 17. Mas nessa caminhada aconteceu um dos percalços que a gente conhece, que é muito conhecido na própria Bíblia, né? Que está ali em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Só reforçando para a galera poder dar tempo de abrir. Gênesis 3, do 1 ao 5. E eu vou lendo aqui para vocês acompanharem, que fala o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, a vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, com o seu diálogo entorpecedor ali, ela vem com argumentos ali a Eva, né, a companheira de Adão na ocasião, para tentar convencê-la, né, de cometer esse ato de desobediência. Tinha uma ordenança específica em versículos anteriores, aonde o próprio Deus tinha ordenado a Adão e a Eva que eles poderiam livremente comer de qualquer fruto de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa alusão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal é algo muito específico, porque Adão e Eva especificamente ali, eles viviam debaixo de um manto de inocência. Eles viviam, é uma analogia a questão do manto, mas eles viviam debaixo de uma inocência. E a partir do momento em que você conhece o bem e o mal, você passa a perder a sua inocência. Como uma criança ela não tem discernimento do que é bom ou do que é mal. A partir do momento que ela vai crescendo, ela vai tomando conhecimento disso e vai perdendo a inocência que a criança tem, né? Mas foi algo astuto aqui que a serpente fez, né? E acabando convencendo
Eva e Adão ali de cometer esse ato de desobediência. Nós vamos na sequência aqui. Na sequência aqui no capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz o seguinte, 7 ao 15. Gênesis 3, do 7 ao 15. Que diz o seguinte: Abram-se então os olhos de ambos. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Lembre-se desse detalhe: esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, lhe perguntando: onde estás? Só reforçando: e chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só achando aqui. E me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei para que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás de todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Mas essas passagens que a gente acabou de ler aqui de Gênesis, mostrando todo o trajeto ali, de forma bem resumida, desde o ponto em que Deus coloca Adão para cultivar o Éden, para governar o Éden de certa maneira, e o momento em que Deus viu que não era adequado que Adão vivesse sozinho, ele precisaria de uma ajudadora idônea, de uma esposa, de uma companheira, até o momento em que a serpente convence Eva de cometer o ato de desobediência, e em todo o juízo, foque bem na palavra, todo o juízo que foi lançado sobre Adão e sobre Eva. Certos pontos específicos onde eu frisei os termos, né? Porque lá em Gênesis capítulo 2:15, quando fala que tomou pois o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e na sequência, quando eles descobriram que estavam nus, conheceram suas vergonhas, e Deus chama pelo homem, sabendo onde eles estavam escondidos, Deus chamou por aquele que foi colocado para governar o Éden. Qual a intenção dessa leitura específica de Gênesis desse momento? A gente vai fazer um estudo, vai fazer um acompanhamento durante as nossas células. A partir do momento que a gente voltar presencial, a gente vai continuar transmitindo também online. Mas Deus trouxe essa revelação de juízos pandêmicos que aconteceram durante a história bíblica e que acontece hoje em dia também, para que a gente consiga entender esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então vai ser uma série de estudos trazendo revelações e a jesuicidência em tudo que aconteceu desde o Gênesis até os dias de hoje. Tá? A gente ainda não está no Apocalipse, fiquem tranquilos. Mas desde o Gênesis até os dias de hoje. Né? O pessoal fala até os dias de Atos 29. Então, nesse momento aqui, especificamente no Éden, a gente tem o primeiro juízo sobre toda a nação. Né? Toda a nação que existia na Terra nessa época era Adão e Eva. E por um momento de corrupção, desobediência do governo e da nação, do mundo, de toda a humanidade que existia naquela época, veio o primeiro juízo conhecido
na história, nós cristãos, que cremos, né, em tudo que está descrito ali, a gente está tomando conhecimento do primeiro juízo pandêmico, né? Uma pandemia é um alerta de um contágio de alguma coisa que acontece entre toda a humanidade de uma maneira global, né? Entre povos e nações distintas em uma velocidade grande. Nessa época, no Éden, a humanidade toda era Adão e Eva, somente eles dois. E eis que existiu um juízo, entre aspas, pandêmico sobre toda a humanidade naquele período, por um simples ponto, dois simples pontos e dois simples fatos. O primeiro, a desobediência a uma ordenança do próprio Deus diretamente, e uma corrupção do governo específico dessa humanidade inteira, que era Adão e Eva. Né? A gente acaba percebendo como que essa herança do primeiro Adão, ela nos segue até hoje, né? Grande parte de tudo que nós vivemos hoje, né? O próprio juízo que Deus colocou sobre Adão e Eva logo após eles terem cometido esses atos, né? Onde Deus explicitou a Eva que ela teria as suas dores de parto, que Adão ali se alimentaria do fruto do sol do seu rosto, entre outros juízos que foram decretados ali após isso. Porque existe um plano, uma obra perfeita de Deus em relação ao momento da concepção da humanidade. Ele nos criou como um projeto perfeito, que somente Ele pode criar, mas que somente nós podemos corromper. E essa corrupção que ocorreu já no Éden, ela nos segue por herança até hoje. Então, a princípio, que vocês percebam o primeiro momento, né? O primeiro momento de corrupção em que a humanidade inteira, composta por Adão e por Eva, se corrompeu, né? O governo da humanidade foi corrompido e a humanidade inteira, que era Adão e Eva nesse momento, se colocaram em desobediência ao Senhor. Ele é um justo juiz, ele é um bom pai, né? E a princípio, ele, por ser um bom pai, por ser um justo juiz, ele executou o juízo sobre a humanidade inteira, que era Adão e Eva especificamente nesse momento. E na sequência ele mesmo assim ainda decretou que Eva seria a mãe de toda a humanidade. A minha versão que eu tenho da Bíblia é a minha revista atualizada, né? E na sequência ele declara, deixa eu só encontrar aqui o versículo, a partir do versículo 16, onde ele fala: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos de tua gravidez, em minha dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela foste formado, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e do pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, no versículo 22, capítulo 3, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda a mão
e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao redor do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, amados, o entendimento sobre o que ocorreu nesse período, né? A humanidade inteira ali, composta ali por Adão e por Eva, por o pecado de desobediência e de corrupção do governo, aonde o governo de Adão, que estava sobre os animais, sobre o próprio Éden, sobre a sua própria esposa, foi corrompido a partir do momento em que ele cedeu ao argumento, no momento em que Eva cedeu ao argumento da serpente, Adão consequentemente cedeu ao argumento de sua companheira, e nisso houve um rompimento, houve a corrupção do governo atual em questão. E nisso se gerou o primeiro juízo, com as suas consequências, em que a gente vive por herança até hoje. Então, a nível de entendimento, né, sempre o próprio Deus, em períodos específicos, ele libera juízos sobre uma nação, sobre uma humanidade desobediente e corrupta. Mas ele não é um Deus de juízo e de maus intentos, né? Ele, ao mesmo tempo em que ele lança o juízo sobre um povo nu e corrupto, ele lança um unguento, um bálsamo, para que nós possamos contemplar a glória dele sendo restituída, como fala aqui em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 21, que fala: fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa vestimenta de peles são vestimentas de peles de cordeiro, onde um cordeiro foi sacrificado para dar vestimentas a Adão e Eva, que se encontraram nu e em vergonha. Você conseguir pegar essa analogia, né? Um cordeiro foi sacrificado para que se fornecesse a pele, para que se gerasse vestimentas. Então ali já no próprio Éden, no primeiro juízo que foi lançado sobre a humanidade, já tinha o prenúncio da paixão de Cristo, onde Cristo Jesus se entregaria, seria sacrificado por toda a humanidade. Já ali naquele momento, o Cordeiro foi sacrificado por toda a humanidade, trazendo cobertura para sua vergonha, trazendo vestes para cobrir a sua nudez. Amém? Então a gente vai continuar essa série de estudos. A gente vai encerrar mais cedo hoje, mas a gente vai continuar essa série de estudos todas as quintas-feiras, que a gente vai tendo esse conhecimento, tendo essa absorção de todos os juízos pandêmicos que aconteceram sobre a humanidade, e todas as consequências para aqueles que não creram, e todas as consequências para aqueles que creram no Senhor dos Exércitos. Amém? A princípio, hoje vocês fiquem com essa fé, essa esperança de que que já no primeiro juízo que ocorreu, o Cordeiro foi sacrificado para que se fornecesse esperança para toda a humanidade. Por mais que a humanidade toda naquela época tenha sido somente Adão e Eva, mas o Cordeiro foi sacrificado para trazer esperança para toda a humanidade ali. Amém? Vamos orar? Amém, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu és bom. Nós agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do madeiro, pelo Teu sacrifício já ali no Éden. Pai, nós Te louvamos por todas as Tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre a nossa humanidade, sobre a humanidade inteira, sobre o planeta, sobre toda a criação. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor vem
entregando para nós nesses momentos, por toda a revelação nesse período em que nós estamos guardados, que nós estamos separados em Ti. Nós Te louvamos por tudo o quanto o Senhor tem nos entregado nesse momento, pela Tua fidelidade, Senhor. Nós louvamos, Deus, pelos Teus remanescentes que estão sendo levantados cada dia, nesse período de dificuldades, Pai, onde pessoas estão sucumbindo a prazeres carnais, a confusões mentais, falta de entendimento. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor vem nos entregando, pela Tua fidelidade somente, Senhor. Nós, em resposta à Tua fidelidade, nós tentamos ser fiel como Tu és. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que cada um que estiver, Senhor, ouvindo essa mensagem, esta palavra, seja tocado, alcançado, seja mudado, Senhor. Que as pessoas que iniciaram, que estão tendo acesso a esta palavra, em nome de Jesus, elas não escutem de maneira inconsequente e irresponsável, que essas pessoas possam absorver os Teus desígnios, os Teus recados, aquilo que o Senhor quer nos passar. Então, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente sempre tem o costume de orar pelas pessoas que fazem os pedidos de oração nas nossas lives, nossas células presenciais. Então, você que tiver algum pedido de oração, estiver assistindo agora na live ou depois, se você ficar salvo no GTV, você pode mandar um direct pra gente, tá? Que a gente faz questão de atender um por um, responder a todos vocês com os pedidos de oração que vocês fizerem, tá? Então, a princípio, lembre-se, não perca a oportunidade. Qualquer dificuldade que você estiver passando, sentindo, manda um direct, tá aqui no perfil do Bola de Neve Coraci, e a gente vai fazer questão, vai ter o prazer de responder você, orar por você e te encaminhar para um acompanhamento específico, dependendo da demanda que você levantar. Amém? Então, foi um prazer estar com todos vocês. Deus abençoe a todos. Espero vocês na próxima quinta, às 20 horas aqui no perfil, enquanto a gente vai se organizando para voltar com a nossa célula presencial, tá? Em Coraci. Qualquer informação a mais que vocês queiram, procurem a gente via direct e a gente vai estar entregando as informações a mais. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta. Conto com vocês. Amém.